Bom dia, eu sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no AgroBand as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Vamos aos destaques dessa edição. Semana marcada por protestos no país. Em Uruguaiana, produtores de arroz reúnem-se para mostrar descontentamento pelo baixo preço pago pela saca e fecham a ponte internacional que liga Brasil e Argentina em protesto contra a importação do grão de países do Mercosul. Em Porto Alegre, integrantes da Via Campesina marcham contra o endividamento rural. E em Brasília, mais de 6 mil agricultores negociam reivindicações do Grito da Terra Brasil com a presidente Dilma Rousseff. O principal tema que envolve todas as manifestações é a necessidade de renegociação da dívida agrícola. A boa colheita da safra de verão deverá influenciar positivamente a lavoura de trigo, que começa a ser preparada no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo! As notícias do campo estão aqui no AgroBand. E nós começamos o programa lembrando que estamos ligados com todo o Brasil através do canal Terra Viva. Muito obrigada por sua audiência. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a 640 quilômetros de Porto Alegre, o movimento Te Mexe Arrozeiro reuniu produtores do sul do país que discutiram o futuro do setor em uma audiência pública. Os integrantes do movimento também fecharam a ponte internacional que liga o Brasil à Argentina por quase 20 horas em forma de protesto. Os arrozeiros querem medidas urgentes dos governos federal e estadual para aumentar o preço pago pelo grão. Arroz preparado com o gosto amargo de receber menos do que se paga para produzir. É o sentimento deste produtor de Alegrete que planta mais de 80 quadras de arroz. Com o preço que recebe pelo grão, ele pode abandonar a lavoura. Com esse preço que está, a gente tem que sair para a rua, pelear, temos que reivindicar o que é direito nosso. Nós estamos vendendo arroz abaixo do preço mínimo, R$18 contra 25, que é o mínimo do mínimo. Para protestar, cerca de 3 mil produtores participaram de uma audiência pública em Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Durante 3 horas, produtores, representantes de entidades e deputados debateram medidas para recuperar o preço do grão. Se for comprometido essa cadeia, é a falência total do Brasil. Então é um problema grave, visceral, estrutural, e o governo federal tem que olhar. Eu acho que ele não foi suficientemente sensibilizado para isso ainda. No final do encontro, uma medida judicial do Ministério Público Federal de Bagé foi comemorada pelos produtores. Pela decisão, as leis estaduais que exigem pesagem, pagamento de taxas, avaliação fitossanitária e análise química do arroz importado deve ser cumprida a partir de agora. Mas o caminho para a resolução dos problemas da classe ainda é longo. O manifesto Te Mexe Arrozeiro também fechou a ponte internacional de Uruguaiana, que faz fronteira com a Argentina. Por 19 horas, os integrantes bloquearam a passagem de carros e caminhões na ponte internacional. A liberação só aconteceu após a Justiça Federal determinar a desocupação no final da manhã de quarta-feira. Os manifestantes decidiram retomar o protesto em junho, quando pretendem montar um acampamento em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. E aqui ao meu lado, no estúdio, está o presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, um dos porta-vozes do movimento Te Mexe Arrozeiro, Henrique Dornelles, que participou da manifestação lá em Uruguaiana, inclusive foi um dos responsáveis pelo preparo deste arroz de carreteiro que foi servido aos manifestantes, como a gente acabou de ver aqui na reportagem. Presidente, depois de toda essa mobilização lá em Uruguaiana, o governo federal já fez alguns anúncios e um deles veio do ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, de que o governo não vai suspender a importação de arroz do Mercosul para não ferir as regras da OMC. Como é que vocês recebem esta manifestação depois de todo este movimento? Isso comprova, mais uma vez, que nesse país quem tem um poder econômico é que dita as regras. Recentemente vimos aí uma salvaguarda, uma barreira em relação aos automóveis argentinos que estavam ingressando no país e para o arroz não se pode fazer a mesma coisa.
além do mais, que o arroz é consumido in natura e produtos que não são permitidos dentro do Brasil são utilizados nos países do Mercosul. E mesmo assim são consumidos aqui pela nossa população sem qualquer critério. E isso, além de ferir economicamente a cadeia, será questão da segurança alimentar também. Questão da segurança alimentar. E, presidente, além disso, o governo anunciou leilão de contrato de opção pública para 500 mil toneladas de arroz, no valor de 300 milhões de reais. As regras devem sair na próxima semana. Para R$ 29,00, pagamento em novembro pela saca. Hoje a gente sabe que o mercado oscila entre R$ 18 e R$ 19,00 e o preço mínimo é de R$ 25,80. Isso resolve um pouco dessa crise? Não, isso mais uma vez é uma atitude marqueteira do governo que tenta criar novos fatos e que nós entendemos, e matematicamente é facilmente comprovado a ineficiência desse mecanismo. É R$ 29,00 para novembro. Por cada mês de antecipação existe 50 centavos por saco por antecipação, de desconto por antecipação. Nós temos que pagar ainda o frete e ainda o ágio, devido a 500 mil toneladas, é menos de 10% que o Rio Grande do Sul produziu. Então o ágio que terá para esse mecanismo será muito grande. Vai ter muita gente querendo ofertar nesse leilão. Sendo muita gente comprando o leilão e reduzindo esse preço inicial de 29. E talvez tenhamos a grande surpresa aí de estarmos executando o mesmo preço praticado nos dias de hoje. O que seria, neste momento, presidente, assim, a medida mais importante que os governos, tanto federal quanto estadual, poderiam adotar para aliviar essa pressão contra o bolso do produtor, que está vendendo, em média, R$ 10,00 abaixo do que ele gastou para produzir a saca de arroz? O Rio Grande do Sul, ele é o maior produtor mundial. A produtividade mundial do Rio Grande do Sul é uma das maiores do mundo. Esse é um ponto. E que deprecia os preços, contribui para depreciar os preços, porque pontualmente, tudo está no Rio Grande do Sul. Então, os estoques estão contribuindo para esse problema. Nós temos um problema tributário, que é a guerra fiscal entre os estados, em que o Rio Grande do Sul cobra 12% para que a gente possa colocar o nosso produto em outros estados. Isso aí tira a competitividade. Além do mais, mais entrada de arroz no mercado que está saturado aumenta o prejuízo. O que nós precisamos no momento? É trancar provisoriamente o Mercosul, ou limitar essa entrada, e que o governo tome atitudes, e o estadual, de redução desse ICMS para melhorar a competitividade, e que o governo federal fomente realmente a venda do produto. Não precisa fomentar mais a produção, ele fomente a venda. Presidente, esse movimento que vocês fizeram em Uruguaiana, fecharam a ponte, recebeu algumas críticas porque foi ferido o direito de ir e vir das pessoas, mas foi um ato extremo, os produtores disseram, para alertar o governo. E você já tem programado outras ações, início de junho aqui em Porto Alegre, por exemplo, e serão ações desse tipo? Vocês vão fazer o que para continuar chamando a atenção do governo e tentar resultado para a reação no preço? Peço desculpas à população atingida, mas foi um ato extremo. Veja que produtores viajaram mais de 1.000 quilômetros para estarem lá em Uruguaiana. Isso não foi nada agradável para nós também. E acreditamos que devemos fazer mais 2 protestos, um aqui em Porto Alegre, no início de junho, e concomitantemente em Santa Catarina, feita pelos produtores de lá, para novamente aí tentarmos sensibilizá-los, já que as medidas anunciadas são praticamente inócuas diante do problema. Presidente Henrique Dornelles, e o que a gente vê é que o preço não baixa para nós consumidores no supermercado. A gente espera que vocês tenham sucesso, pelo menos consigam uma renda, garantir o plantio da próxima safra. Ninguém quer ficar sem arroz no prato. Sem dúvida, nós estamos pedindo renda, não queremos nem prorrogações e nem deixar de pagar os compromissos. Nós precisamos de renda para isso e um mínimo de equilíbrio no mercado.
Obrigada ao presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, um dos porta-vozes do movimento Te Mexe Arrozeiro, Henrique Dornelles, trazendo então essas informações aqui ao Agroband sobre este movimento. E os integrantes da Via Campesina foram recebidos pelo governador Tarso Genro na última quinta-feira. O encontro aconteceu um dia depois da marcha que reuniu cerca de 3 mil integrantes do movimento em Porto Alegre. O grupo pede a renegociação de dívidas de pequenos agricultores. 65% dos endividamentos estão aqui no Rio Grande do Sul.